Olá, tudo bem? Bom, nessa primeira aula de redação para concursos e vestibulares em geral, a gente vai falar um pouquinho do que é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é o texto clássico ou classicamente pedido nos vestibulares e nos concursos em geral. No texto dissertativo argumentativo, eu vou expor um ponto de vista argumentando em prol de uma tese. É assim que funciona. Existem outros tipos de textos, textos injuntivos, que dão ordens ou instruções sobre como se faz alguma coisa, como um manual, por exemplo, uma bula de remédio. Existem tipos narrativos, em que você vai contar uma história, descritivos e até os dissertativos, em que opiniões são expostas sem argumentação presente. Os textos dissertativo-argumentativos expõem um ponto de vista sem o uso da primeira pessoa, com o acréscimo de uma tese referendada por argumentos consistentes. É esse tipo de texto que os concursos em geral vão pedir e os vestibulares também. Existem vários gêneros da argumentação. Existe a carta argumentativa, existe o próprio artigo de opinião, entre outros. O texto dissertativo argumentativo clássico, pedido por concursos e vestibulares em geral, também está encaixado num modelo, num gênero. No gênero dissertativo argumentativo de vestibulares e concursos, a gente tem uma fórmula que a gente vai começar a apresentar de agora para frente. Antes, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura desse texto dissertativo argumentativo. Como tudo na vida, o texto dissertativo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, primeiro parágrafo do meu texto, eu apresento o tema que eu vou trabalhar e a minha tese. Há pessoas que ainda gostam de apresentar na introdução os 2 argumentos ou 3 argumentos que vão ser usados na defesa da tese. No desenvolvimento, com 2 ou 3 parágrafos, eu falo dos meus argumentos. E na minha conclusão, apresento uma saída para o problema ou uma proposta, ou apenas faço uma conclusão circular com a reafirmação da tese. É assim que funciona a estrutura do texto dissertativo argumentativo clássico. Esse texto dissertativo argumentativo tem entre 4 e 5 parágrafos. O texto dissertativo argumentativo vai ter no parágrafo de introdução a apresentação do tema, vou falar disso, e da tese. Sobre isso eu penso assim, obviamente que sem o uso da primeira pessoa, sem essas frases que eu estou dizendo agora para vocês do jeito que estão, né? No desenvolvimento, a gente vai ter 2 ou 3 parágrafos para apresentar os argumentos. Se eu tenho 2 parágrafos, tenho 2 argumentos. Se eu tenho 3 parágrafos, tenho 3 argumentos. O parágrafo de conclusão é único. Ele apresenta uma proposta de solução para o problema ou uma proposta de intervenção para minorar e agir sobre o problema discutido ao longo do texto, ou traz uma reafirmação da tese, traz a tese de volta para o seu texto com outras palavras, outras frases de arranjo, ok? Bom, nessa primeira aula, a minha ideia era mostrar para vocês o que era o texto dissertativo argumentativo, para que ele servia e qual era a estrutura dele. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais dessa estrutura, dos parágrafos, o que tem que constar dentro deles, quantas frases cada parágrafo tem que ter. Vamos falar um pouquinho sobre a apresentação desse texto. Põe título, não põe título, pula linha, não pula linha, quantas linhas no mínimo, no máximo, como é que é o indentamento ou recuo dos parágrafos, eu bato lá na margem direita, como é que é a minha translineação, qual é a apresentação cabível para esse tipo de texto, eu uso letra de forma, não uso, diferenciação de maiúsculas e minúsculas, muita informação ligada à parte estrutural ainda na nossa segunda aula, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau, obrigado.